Subimos. Estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, iniciando essa segunda-feira, tenho aqui a honra de poder estar, ao lado dessas duas grandes mulheres, Flávia Cansado e Evelyn Brito, para a gente falar hoje um pouquinho a respeito de modelos organizacionais. Então, Flávia, a palavra é sua, você dá início e daí a gente apresenta a nossa convidada. Tá bem, agradecer mais uma vez a Camille por esse convite. Então, eu sou Flávia Cansado, advogada, consultora, coach, criadora do Wonder Lawyer, e já estou há 15 anos nessa área de consultoria em gestão jurídica e especializada em desenvolvimento humano na advocacia. Enfim, estou tendo a satisfação de participar com a Camille aqui dessas live talks sobre profissão controller. É isso. Evelyn, se apresente para Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Evelyn Brito, sou advogada, sou controller, e é um prazer imenso estar aqui com duas pessoas que, assim, eu admiro muito e que são referência, naquilo que fazem. Falo da Camille, assim, com o coração cheio, com a boca cheia, que é um prazer, Camille, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, e vamos, que tem muito conteúdo de valor. Eu acredito que você aí que está nos assistindo, você vai ser muito, muito, muito agregado, Você vai sair daqui com uma carga muito cheia de conteúdo de valor. E hoje o nosso tema é sobre modelos organizacionais. Nós, como controller, dentro de escritórios, departamentos jurídicos, a gente fica sempre muito restrito aos modelos organizacionais. Os próprios sócios acabam tendo essa visão um pouco restrita, fechada, com receio de como implantar esse modelo organizacional. A gente entende que o modelo organizacional ele é uma forma tanto genérica quanto sistêmica de estruturar aquilo que pode ser assumido por meio de uma organização. Ou seja, é um modelo que ele depende de características internas da organização e do contexto do qual ele opera. Então, quando a gente fala de modelo organizacional, é sempre interessante lembrar que vale a pena a gente refletir e sempre adequar esse modelo organizacional para o que realmente acontece dentro do escritório, Antes de pensar se ele vai ser um modelo vertical, horizontal, como que a gente vai adequar tudo isso daí. E diante disso, Evelyn, o que você pensa a respeito desse contexto de modelo organizacional? Você acredita que realmente ele tem essa visão sistêmica ou ele tem um modelo padrão único que pode ser implantado em qualquer escritório? Não, assim, eu acredito que cada escritório é necessário você ter uma estrutura, padronizada, mas cada escritório tem a sua forma de organizar, a sua forma de estruturar. Então, não tem como eu pegar um sistema, um modelo X e querer implantar ele em todo o escritório, todos os escritórios de advocacia, que isso com certeza não vai dar certo. Cada uma, nós precisamos analisar a realidade do escritório, a cultura do escritório, para a gente poder estabelecer uma estrutura de organização que seja eficiente, que traga eficiência para o escritório. Porque é para isso que ela existe, é para trazer uma eficiência nos trabalhos, internamente, nas comunicações que são regidas ali pela forma de organização. E o que você diz para a gente, Flávia, a respeito dessa questão cultural, dessa noção que eles têm dentro dos modelos? Como que eu acho que sim, desculpa. Como que a gente tira esse viés aí do desenvolvimento humano dentro do controller para que ele possa auxiliar nessa mudança de mindset? Eu acho que esse primeiro ponto é essa consciência, de que é uma coisa ter um padrão, Isso é super importante, padronizar é super importante, fazer uma gestão da qualidade, fazer uma gestão do risco, mas padronizar não significa copiar, não significa engessar, não significa Ctrl-C, Ctrl-V, de um modo geral.
E essa questão do cultural, ela é muito importante porque muitas vezes, no momento, inclusive, de implementação, de reestruturação de uma controladoria, às vezes também é um momento de mudança de cultura organizacional. Eu tive uma experiência que foi, inclusive, um escritório que eu trabalhei, é minha história de consultora, eu comecei nessa área de produção, né? Então, que a gente implementou uma controladoria bem básica, enfim, aquilo que o escritório precisava naquele momento, foi uma evolução para aquele momento. E eu voltei 10 anos depois, eu estou aqui calculando, eu calculo pelas gravidez, né? Tipo, eu estava grávida daqui tem 10 anos, eu voltei, mas foi há 3 anos atrás, eu voltei há uns 7 anos mais ou menos depois, a realidade do escritório era outra, já tinha vivenciado, já tinha amadurecido aquele modelo de controladoria, e estava num momento que já estava assim, gritando por uma mudança. Só que a gente precisava, o escritório em si precisava passar por uma mudança de cultura organizacional. Então, nesse caso, não era nem apenas verificar a cultura, como foi feito na implementação original, mas a gente passou por um ano, então imagine, um ano trabalhando mudança de cultura organizacional. Meu Deus. Nesse momento, foi um momento de transição daquela controladoria para outra controladoria. Então, até em termos de controller, a gente teve uma controller que foi transitória, que tinha o perfil ideal para aquele momento. Então, depois, a controller que assumiu foi uma pessoa que era mais... Tinha um perfil bem diferente, mas aquela que trabalhou o momento de transição, ela foi super importante, o perfil dela. Então, foram 3 momentos, né? Você observar aquilo que tinha as necessidades para o crescimento, inclusive, do escritório. E eu até mencionei outro dia em outra live, eu lembro que eu cheguei, eles estavam, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. Eu falei, quer tirar? Não, a gente não pode viver sem controladoria. A gente precisa resolver isso. Então, teve todo um trabalho, só que era um momento que o escritório, então, assim, foi um trabalho de mudança de cultura organizacional, inclusive na própria controladoria, tinha muitos problemas de uma cultura que estava ali enraizada, que até além de algumas questões do escritório, muitas vezes que as pessoas trazem, e se você não cuida, acaba impregnando, enraizando, né? Então, a gente teve que cuidar isso, quer dizer, aqui, primeiro, essa é a cultura organizacional que nós queremos. Não é crença individual de ninguém, né? Não é verdade absoluta de ninguém. Então, reforçar essa questão do DNA organizacional, reforçar a questão da missão. Então, todo um trabalho muito estratégico organizacional. Esse trabalho de mudança de cultura, juntamente com uma transição da controladoria que existia para a controladoria que nós queríamos chegar, ou seja, a questão de liderança, então foi uma série de fatores. Imagine se a gente tenta fazer isso copiando de algum modelo existente. Quer dizer, ia ser uma tragédia. No final das contas, é um caso que eu gosto muito de contar, se tornou a área modelo. E influenciou positivamente, impactou positivamente em todo o restante do escritório. Então, assim, mas foi um trabalho, foi um processo, não é uma coisa da noite para o dia, né? E identificar isso, Flávia, é uma sensibilidade muito grande, né, que o gestor precisa entender, que não é só você mudar a forma de atuação da controladoria, porque às vezes o problema maior não era esse, né? Isso seria uma consequência, mas essa sensibilidade do gestor ou de quem estava à frente de olhar e falar, opa, tá na hora da gente mudar não só a forma de organização, a forma de atuação da própria CJ, mas precisa-se ter uma mudança de estrutura organizacional do escritório. Porque é o que você falou, a gente estabelece isso visando uma eficiência do escritório, visando eficiência nos serviços prestados. Então, uma controladoria eficiente dentro de uma organização que não gera eficiência, não gera valor, não gera nada, né? Não traz mudança para o cliente. O cliente vai olhar, a controladoria vai tentar, mas chega-se a uma barreira que é a própria organização do escritório, né? Exatamente.
E, Evelyn, como que você enxerga essa questão da diferença entre o modelo vertical e horizontal desses modelos organizacionais, né? O que acentua ou que não é acentua, o que eu posso te dizer? O que marca mais esses modelos, né? O que diferenciam eles entre o vertical e o horizontal? Então, gente, a Camille, já te respondendo, a questão da gestão vertical, né, que ela é conhecida também como piramidal, ela traz a ideia de uma pirâmide mesmo, né? O poder vem de baixo para cima. Uma pessoa detém o poder, ou detém a palavra, o poder de decisão, e isso vai sendo passado para subitens, né? Subcamadas de dentro do escritório ou da organização, da empresa. Aqueles casos que tem sócio ou dono do escritório, sócio, gestor, diretor, coordenador, e lá embaixo são os executores. Eu acredito que esse sistema, essa forma de estruturação do próprio escritório em si, deixa eu só subir aqui, gente, desculpa. Eu acredito que essa forma de estruturação do escritório, ele pode até ser eficiente, né? Mas vai chegar um determinado momento em que isso não vai gerar mais eficiência. Eu trago aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a questão de eu sou uma executora lá de baixo mesmo, que pega o problema na mão e vou resolver. E aí eu preciso dar uma resposta rápida para o meu cliente ou gerir uma informação de forma muito rápida, muito ágil, e eu tenho que lidar com 3 pessoas acima de mim que precisam me dar um ok para que eu consiga gerir aquela informação e passar para o meu cliente ou passar para uma execução de eficiência. Isso aí, só nessa de ter que falar com 2, 3, 4 pessoas acima de mim para me dar um ok, gente, no dia a dia isso leva dias, não são horas, né? Às vezes a pessoa, o gestor não está no escritório, às vezes o CEO não está no escritório, o coordenador de área não está ali. Então, assim, gera uma falta de eficiência, né? A gente perde tempo, porque a gente precisa gerir uma informação, a gente precisa gerir ali, ter uma comunicação ágil para levar para o nosso cliente algo com valor, e acaba que isso se perde no caminho. Então, assim, nesse ponto, eu acredito que determinadas organizações que são estruturadas de forma vertical, piramidal, elas tendem a ser menos produtivas quando chega assim em alguns momentos que precisa de agilidade, de celeridade. Eu preciso ser ágil, eu preciso dar uma resposta rápida, porque senão eu não vou fechar esse contrato, porque senão a gente não sabe qual que é a decisão que a gente vai tomar nesse aspecto aqui, que a gente chegou nessa situação. Então, eu acredito que nesse aspecto não é uma estrutura muito eficiente. Você já quer que eu passe para a questão da horizontal ou alguém quer comentar alguma coisa? Flávia? Pode continuar, tá ótimo, pode continuar. Já na questão horizontal, eu gosto muito, né? Eu não sei se é porque eu sou controller, eu gosto dessa forma de atuação, de estruturação de um escritório, porque aqui eu dou mais responsabilidade para o colaborador, para o funcionário. Eu dou para ele uma responsabilidade junto com uma liberalidade. Olha, aqui você pode decidir, sabendo que essa liberalidade, ela vem com uma responsabilidade, né? Para isso, eu preciso capacitar também o meu funcionário para que ele saiba como ele precisa agir em determinadas situações. Nesse momento, nós termos impregnado em nós, no DNA ali, o que é a missão do escritório, qual que é a visão do escritório, qual que é o rumo que a gente está indo. Isso facilita demais, né, para o funcionário, para o colaborador, ter esses portes na mão para falar, opa, isso aqui, nesse aspecto, a decisão é essa, nesse aqui a gente pode fazer isso, ou a gente pode tirar isso, que isso aqui não vai resolver. Então, dá um certo suporte para o colaborador tomar determinadas decisões que vão favorecer ali no dia a dia. E isso, sim, no dia a dia facilita muito, porque a gente elimina grande parte de retrabalho, a gente elimina grande parte de perda de tempo, né? A gente já consegue resolver uma coisa ali que demoraria talvez 2 horas, 3 horas, em segundos, em minutos,
você já toma uma decisão com valor, né, gerando ali resultado que o escritório precisa. Então, nessa gestão horizontal, eu costumo dizer que o poder aqui, ele não está na pessoa, mas ele está na informação, na forma de gerir a informação. Se eu estou dentro do escritório, eu sei para onde o escritório está indo, eu sei gerir a informação, eu sei gerir o problema, eu sei resolver aqui. E quando a pessoa, ou o meu chefe, ou alguém, o CEO do escritório chegar, olha, foi resolvido isso, isso e isso, você só precisa dar a palavra final sobre esse aspecto. O restante já foi resolvido, está aqui. Então, assim, isso facilita muito. Eu acredito muito nessa gestão eficiente das informações. Na minha opinião, é a melhor forma. Não que há uma certa e uma errada, mas há uma que você verifica uma produtividade maior, né, do escritório, gera mais produtividade, gera mais eficiência no trabalho, enfim, gera mais valor mesmo para o escritório. E a vertical, até por onde a gente vê, é o mais tradicional, né? A grande maioria tem esse modelo vertical. Sim. Então, transitar, né, transferir toda essa remodelagem aí para o modelo horizontal não é tão simples, nem tão rápido, e muito menos fácil, né? Então, depende muito de todo um trabalho com a equipe, né? Não é simplesmente... Sim. É o que a gente falou, você precisa capacitar também, né? Não é só falar assim, olha, funcionário, agora você tem um poder maior de decisão. Algumas coisas você consegue decidir. Tá, mas se você não capacita o seu funcionário, se você não capacita o seu colaborador, ele não vai ter meios para isso, né? Ele não vai saber, vai chegar uma coisa, ele vai ficar ali, meu Deus, o que eu faço? Como que eu resolvo? Né? E aí acaba que só gera dor de cabeça. Essa é a verdade. Então, assim, eu prezo muito pela liberdade, né, de você decidir determinadas coisas, mas com responsabilidade e com a capacitação, né? São 3 pilares para mim que são importantíssimos para que essa gestão da informação ela aconteça de forma eficiente. Sabe que do ponto de vista de desenvolvimento humano, né, é justamente essa linha também. E quando você trabalha assim, você consegue ampliar o desenvolvimento da equipe, porque você consegue conectar muito melhor e aproveitar e potencializar as forças individuais e da equipe, que você consegue aproveitar melhor cada perfil, cada ponto forte, ou seja, você consegue, e as pessoas conseguem perceber e contribuir de uma forma mais efetiva, e aí eu acho que tem um trabalho que tem que ser muito forte da liderança, no sentido de conseguir organizar da forma que aí, novamente, né, qual que é a forma ideal? As pessoas são diferentes, qual que é o time que eu preciso para aquilo que eu tenho que entregar? Qual que é o time que eu tenho? Isso é muito individual, isso é de organização para organização, né? Mas aí você consegue ter uma diversidade muito maior e aproveitar essa diversidade, porque, falar de diversidade, trabalhar com perfis e tudo, mas você não conseguir, isso não se tornar algo prático, é como a questão da missão, da visão. No final das contas, é como eu trabalho que as pessoas vão perceber. É como eu atendo o meu cliente que ele vai perceber se eu estou cumprindo aquela missão ou não, que ele vai sentir, vai se conectar com os meus valores ou não. É como a equipe trabalha, é como é organizado e como como funciona mesmo no dia a dia, né? Nas questões delicadas, principalmente. Eu pude vivenciar isso também, que foi justamente uma controladoria, em que a equipe, e era muito interessante, porque nós tínhamos estagiários de administração. Então, estagiários, mas a gente tinha uma liderança muito forte, com uma visão sistêmica, uma visão de gestão, com um olhar de desenvolvimento humano, e essa liderança conseguiu organizar uma equipe, formar um time. Então, eram estagiários, tinham estagiários de direito, estagiários de administração, que tinham um nível de responsabilidade, mas que eles aprenderam, e todos aprenderam sobre tudo. Então, teve um esquema de treinamento para que gerasse uma autossuficiência, mesmo que ele não fizesse aquilo, ele conhecia, eles participaram
da implementação de um manual novo, da criação, da revisão, da implementação. Aquilo era aperfeiçoado com a participação da equipe, cada um tinha o seu papel, que foi organizado, então algumas atividades foram redistribuídas, foram remanejadas, respeitando a questão do perfil, aproveitando o perfil, tinha uma porção de autonomia e responsabilidade e liberdade, e era incrível como cada um percebia, entendia a sua colocação, o impacto daquilo que fazia, assumia a responsabilidade e conseguiam distinguir um momento, isso aqui é meu, eu preciso cuidar, e quando era um momento que eles tinham que se unir. Então era algo tão interessante que você não precisava pedir. Eles percebiam quando era algo, eles agiam muito rápido e eles se uniam. Então, assim, eu lembro de uma vez que eu cheguei que a controller teve não sei se ela estava doente, foi alguma coisa assim que ela não estava presencialmente. E que eu entrei na controladoria, estava funcionando como se ela estivesse ali. Exato. Ninguém falava que ela não estava. Ela estava de casa, eu acho que ela estava doente, foi alguma coisa assim, o que ela precisou coordenar, mas ela sabia o que ela precisava pontuar e que não tinha necessidade e que eles acionariam ela. Então, eu acho que isso também, né, acho que para um funcionamento mesmo, para isso realmente acontecer, acho que essa questão de entender o que é responsabilidade e essa questão da autorresponsabilidade. Então, uma postura que eles tinham que era muito interessante era assim, surgiu um problema, surgiu um possível problema, ninguém tentava abafar, a primeira coisa que eles faziam é, vamos ver o impacto, vamos conversar com a equipe que tem, né, que está relacionada com esse caso, com esse processo, seja lá o que for. Então, eles se antecipavam, né, se antecipavam no sentido assim, qualquer coisa que eles percebiam, eles não tinha aquela questão, ai, tomara que não dê problema nenhum. Não, eles já se antecipavam para ter certeza se ia dar um erro, se não ia, se tinha algum... e no caso de uma falha, de onde vinha a falha, não era quem errou, era, onde que a gente, de repente, está vulnerável? E já ia no advogado responsável da área que impactava. Então, eu achava assim, se falar de estagiários de início de curso de administração, então, assim, era uma postura... Então, aí você vê, a seleção foi muito bem feita, a liderança funcionava, a rotina, ela representava os valores que a organização falava que tinha. Então, acho assim, é um conjunto de coisas, e eu acho que essa parte de produção, né, essa parte de controladoria, ela tem que ter constantemente, eu vejo falar muito sobre tecnologia, e eu vejo falar pouco sobre desenvolvimento humano. E no final das contas, são pessoas que estão ali. Né? E assim, essa equipe que eu conheci, sensacional, teve um outro escritório também, que eles até pareciam ser a mesma pessoa. Eles eram tão alinhados, eu brincava que eu falava, os meninos, era uma controladoria só com rapazes, né? Esse outro era escritório, era um estudante de direito, eram estagiários, não sei se eram todos estagiários, mas eram todos estudantes de direito. Aí tinha um coordenador, e enfim, eles trabalhavam de uma forma tão alinhada e eles eram diferentes quando você conhecia individualmente, mas eles também conseguiram um alinhamento e eles se vestiam igual, então era muito, parecia assim, um monte de Minion, né? No sentido assim, pareciam todos iguais. E aquilo funcionava de um jeito que você falava, gente, que às vezes a gente como consultora, como é que eles fazem isso? Como é que faz realmente funcionar quando a gente não está aqui, né? Exato. Nossa, esse pensamento, Flávia, é o que me move, assim, sabe? Eu falo, onde eu tô hoje, eu falo, gente, o desenvolvimento, quanto controller, como gestora da controladoria, eu quero, talvez, um dia poder sair daqui e ir num médico, enfim, me ausentar por um período no escritório e não ficar naquela neura de que, meu Deus, eu já até comentei isso com a Camila, ficar com aquela neura de que, meu Deus do céu, se acontecer algum pepino enquanto eu estou ausente, o negócio cai, né? E isso é capacitação. Isso é você olhar para pessoas, né? Isso é você colocar todo o seu desenvolvimento ali em pessoas mesmo.
A internet, a tecnologia é bom, é importante? Sim, obviamente. A gente trabalha com isso 24 horas por dia. Mas nós não podemos esquecer que a máquina não é só a questão da tecnologia. Nós precisamos trabalhar com pessoas, com desenvolvimento de pessoas. E aí eu também falo para você, que você falando aí me veio à memória o seguinte, conhecer a sua equipe é justamente você saber, por exemplo, olha, para essa pessoa aqui, eu posso passar tais e tais questões que ela vai tirar de letra. Eu não preciso nem me preocupar, só ali depois dar o double check, fazer uma revisão básica que tá ok. Mas para fulano de tal, se eu já passar isso aqui, ela vai travar. Ela não vai conseguir. Essa pessoa aqui já me é mais eficiente em tais funções. Dentro da controladoria, dentro do escritório. Isso é você pensar em pessoas, né? Não é simplesmente descartar, nós vamos fazer uma reorganização aqui da estrutura organizacional do escritório. Fulano de tal não está mais encaixando aqui na controladoria jurídica. Não, mas espera aí. Vamos olhar para o perfil dela. Onde que ela pode ser reaproveitada, né? Ela é uma pessoa que talvez não tenha uma organização ok, mas ela tem uma visão aqui muito boa. Ela pode trabalhar com a questão da estratégia do escritório. Ela pode tomar a frente. Ela tem um contato com o cliente que é exemplar, que todo cliente elogia, né? Olha para ela e vê o escritório. Então, a gente pode fazer essa reorganização dentro da estrutura do escritório ou da própria controladoria jurídica. Isso é pensar em pessoas, né? Isso é você colocar toda a sua visão mesmo de desenvolvimento em pessoas. Essa grande dificuldade eu vejo bastante, né? A gente não... a própria equipe, não pensar na controladoria como uma equipe, né? Qualquer problema que tem... Ai, não fui eu, a culpa é da coordenadora, sempre a culpa é da coordenadora. E essa ausência de conhecimento da equipe também. Então, é uma via de mão dupla, né? Tanto um quanto o outro não tem a noção do conhecimento, ou tem o medo de capacitar o outro, porque vai perder o lugar dele, vai perder o espaço. Mas, na verdade, a gente já comentou isso, né, Flávia? Esses dias acho que a gente falou numa live a respeito desse formato de capacitação. E acho que o Fabiano falou na primeira live dele também, no primeiro encontro. A diversidade que ele tem de pessoas que complementam o trabalho dele. Ele pode ter conhecimento, pode saber o que ele tem que fazer e tudo, mas ele precisa, às vezes, de uma pessoa que seja específica em administração, que dê o suporte dele, porque ele entende de Excel, ele entende disso aqui, vai fazer uns relatórios financeiros, por exemplo, em um sistema adequado, num formato mais simples que talvez ele não consiga projetar. E ele vai unindo forças, né? Ao invés de excluir as forças e tentar se ausentar, tipo, não vou capacitar, porque não convém a mim, vou perder o espaço e tudo mais, é mais vantajoso para que eu tenha o controle de tudo, e assim, isso vem muito na nossa natureza, né? Eu tenho que ter o controle de tudo, eu tenho que saber de tudo, o que está acontecendo, para onde que está caminhando, como que está caminhando, e se eu não souber de nada, estão me traindo, né? Estão me desviando alguma informação. A gente acaba perdendo muito essa noção. E isso vem do próprio modelo tradicional, que é o vertical, né? Ele traz muito essa cultura pra gente. Então, fazer toda essa mudança cultural, toda essa mudança de estrutura é muito complicado. Às vezes você consegue até implantar um modelo, mas fazer com que a sua equipe tenha essa noção de que ela precisa pensar como uma equipe não é tão simples. Porque é fácil falar que a minha equipe tem que pensar como uma equipe. Mas, às vezes, o meu ato, as minhas atitudes não demonstram que eu estou trabalhando em equipe. Então, além de olhar, falar, eu tenho que agir também adequadamente para que esse comportamento seja correspondente àquilo que eu preciso e quero que seja feito, né? Para poder ter ali a moeda de troca, digamos assim. Até porque, quando você passa por essas mudanças, tem o fator da pessoa que está do outro lado. Então, tem uma seleção ali que é natural. Eu falo, gente, quando você vai começar a fazer gestão, então a primeira coisa que eu vou te falar, você coloca um marco aqui, né? Você coloca uma linha divisória antes e depois. Não tem como você ser o mesmo, até pela consciência que você começa a ter. Talvez você não queira fazer nada, mas você vai saber que você está fazendo errado se você não fizer nada também. Só que tem as pessoas do outro lado. E existe uma seleção que é natural. Então, eu falo isso, olha, às vezes me contratam, olha, se você está me contratando achando que eu vou ajustar todas as coisas,
eu vou trabalhar com pessoas. Algumas pessoas vão querer, algumas pessoas não vão achar interessante. Quem quiser desenvolver, eu vou ajudar a desenvolver. Mas, às vezes, para as pessoas também não faz sentido. Não é aquilo que elas querem. Às vezes, elas estavam ali justamente pelo modelo anterior. Então, assim, é algo que a gente tem que ter consciência, né? Eu falo, olha, não pode te garantir que eu vou trazer as questões, vou dar o meu parecer técnico, vou falar o que eu posso trabalhar individualmente. Mas pode ser que tenham pessoas que vão querer sair, pode ser que tenham pessoas que não vão querer sair, mas que também não vão querer participar, e aí você vai ter que tomar uma decisão. E tem sempre tem isso, né? Então, acho que é um fator que tem que considerar também, tem o outro lado. Às vezes o outro lado não quer, não acha interessante, seja lá pelo motivo que for, e a gente também tem que respeitar isso, né? Ou seja, é bom, é ruim, não tem bom nem ruim, tem escolhas, tem pessoas que querem assumir certas responsabilidades, tem pessoas que não querem, né? A pessoa é ruim, né? Se eu contratei ruim, sou eu que coloquei aquela pessoa num lugar que o potencial dela não podia ser desenvolvido, né? Quer dizer, acho que no caso de contratação, toda contratação errada, vamos colocar assim, no mínimo 50% é de quem contratou, porque em tese eu tenho que ter capacidade de fazer certas leituras, não todas, porque a gente não faz todas, mas assim, eu acho que considerar esse lado também, né? Quer dizer, uma mudança mexe com todo mundo, e tem pessoas que não querem mudar, e tem pessoas que não gostam de mudar, então assim, isso tudo que acontece no meio do caminho. Uma mudança que a gente faz impacta, às vezes, tudo. Né? Então, alguém que a gente também, às vezes, tira da controladoria e que vai para a área técnica. Eu acho que isso é muito importante. A gente, eu acho que não sacrificar ninguém. Eu acho que não é justo sacrificar o escritório, tipo, queremos crescer, queremos mudar, queremos implementar, mas temos uma equipe que não quer. Você precisa tomar uma decisão como sócio, como gestor. Por outro lado, eu também não acho justo, quer dizer, não sacrificar o escritório, mas eu também não acho justo, por exemplo, sacrificar o crescimento das pessoas. Então, acho que quando você mexe na organização, você tem que pensar também que essas pessoas vão desenvolver, que essas pessoas, e aí eu acho que essa questão do horizontal, ele, de fato, ele proporciona um crescimento, porque as pessoas acham que todo crescimento é vertical, né? E horizontal, ele proporciona um crescimento muito mais sustentável, porque você tem muitas opções de desenvolvimento, mesmo ali onde você está. Né? Muitas opções de verificar, de estabelecer indicadores, de verificar o padrão de desempenho, de verificar a performance naquilo que você está fazendo, de melhorar o individual, o time, a organização. E eu acho que não sacrificar também. Às vezes você querer colocar alguém, porque ele é muito bom nisso, tem que ser ele. Eu já vi escritório também querendo obrigar alguém a ser controller, e a pessoa não queria. Ela era muito boa, ela conhecia muito bem tudo, mas não era o que ela queria para a carreira dela. Então, acho que tem que fazer todas essas ponderações e considerações também. Ambas as partes precisam estar ok, né? Eu preciso aceitar aquilo que o escritório está me oferecendo, porque se eu não aceito, se eu não me enquadro, eu não vou levar nada, né? Eu não vou acrescentar em nada. Às vezes seria muito melhor o escritório pegar uma outra pessoa de fora e colocar ali, que traria muito mais resultado, né? Do que uma pessoa insatisfeita num lugar que ela não vai produzir bem, ela não vai dar o que ela poderia dar, porque ela não está se sentindo bem, então não adianta. Não, isso fere diretamente na questão da gestão por resultado. Então, se você, você não consegue alinhar um resultado quando você tem uma pessoa insatisfeita ou alocada no local indevido, né? Colocando ali, ela não vai produzir mesmo. Então, assim, é uma coisa que a gente fala muito, a questão de produtividade. Como aumentar a produtividade, como ter alta performance, o que evoluir, como evoluir, mas, assim, são conexões que não se encaixam. Você quer ter um resultado positivo, mas você não tem elementos que te tragam esse resultado positivo. Né? Elementos, pessoas, ferramentas, você não tem nada que contribua para esse crescimento.
e você quer produzir mais. Então, às vezes, você coloca pessoas ali trabalhando, fazendo esforço. Eu sempre penso naqueles desenhos que tinham Charles Chaplin, acho que era, que daí ele ficava se matando ali na esteira e papapá, papapá. Eu sempre quero colocar esses vídeos nas minhas aulas, nunca consigo. Ele fica se matando para colocar tudo na esteira. Então, é justamente isso, você tentando colocar ali, fazer rápido, mas você nunca sai do lugar, você fica patinando, né? É igual esses vídeos que saíram aí no início da pandemia. A pessoa grudada assim na pia, jogou sabão no chão e tentava correr. Então, é mais ou menos isso. É isso que a gente faz na gestão de resultado quando a gente não tem uma equipe enquadrada. Então, assim... É bem isso. É esse modelo que eu acho que complementa, né? Dá complementariedade à fala que vocês já estão tendo. Então, falar da gestão de resultados, ela precisa de um modelo organizacional. Ela vai ser reflexo do modelo organizacional que você escolheu, né? Das pessoas que você colocou ali. Ela não é simplesmente vou implantar um método. Nem entrada, nem o financeiro é assim, né? Às vezes dá um furo, falta uma entrada, tem uma saída maior. Então, é complicado, às vezes, levar essa compreensão do que realmente é a gestão de risco para eles, né? A gestão de risco não, a gestão de resultado. Sim, muito. E a gente precisa entender que para eu chegar num resultado, eu preciso estabelecer primeiro as metas para eu chegar nesse resultado. Então, é aquilo que a gente estava falando. Se a pessoa ela não quer ou não tá bem, enfim, ela não tá ali, o resultado, as metas que foram estabelecidas, elas vão por água abaixo, automaticamente a gente não vai chegar em resultado nenhum, né? Nenhum, porque não tem como a gente chegar no resultado sozinho, gente. Eu não vou chegar no resultado sozinho, é aquilo que a Flávia estava falando. É equipe, né? Eu preciso contar com as pessoas que estão ali, né? Eu preciso confiar que a pessoa que está ali, eu já conheço as pessoas que estão trabalhando comigo, então já sei, olha, fulano de tal, posso fazer isso, e Beltrano pode fazer aquilo outro. Então, é equipe. Então, se algo der errado, se a gente não chegar no resultado, não foi a Evelyn que não chegou no resultado. Não foi o escritório onde eu estou trabalhando que não chegou não foi a controladoria que não chegou no resultado, foi o escritório. E aí, qual que é o problema? Onde que foi o problema? Né? Aí não é hora de a gente procurar quem foi que causou o problema, é hora da gente procurar as arestas, para a gente fechar as arestas, estabelecer novamente as metas e chegar no resultado que foi estabelecido. Né? Então, assim, trabalhar com gestão de resultados é buscar resultados. Não adianta a gente querer trabalhar com gestão por resultados, querendo só focar em outras coisas. A gente precisa focar no resultado. Né? Lá no escritório a gente tem muito isso, a gente trabalha muito com gestão por resultados. E não adianta se não for a equipe inteira motivada a trabalhar nesse modelo, nessa visão. Não vai. Uma pessoa só não faz a chuva cair quando ela quer, não faz o alvará sair quando ela quer, não adianta. Uma pessoa sozinha não faz a gestão por resultado acontecer. Ela pode até fazer, mas vai demorar anos, vai trabalhar muito mais. Né? Eu olho e falo, gente, somos nós, é equipe. A gente vai fazer isso acontecer? Então vamos fazer acontecer. A gente quer dobrar a meta? É por resultado? Qual que é a meta? O que foi estabelecido para o escritório esse ano de 2020 ou de 2021? Então vamos embora, né? Vamos embora porque é a equipe, cada um ali com a sua função. Cada um com a sua função pré-estabelecida. E é no todo, né? A gente consegue chegar no todo, mas cada um ali dentro do seu quadrado, fazendo o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Eu achei que a Flávia ia complementar alguma coisa, sempre espero ela complementar. Que eu não queria atropelar a pergunta, né? Se vai que ela quer fazer a mesma pergunta que eu ia falar assim, como que a gente lida? Porque a gente vem desde o início falando, né? A questão da profissão de controller alinhada ao desenvolvimento humano. Essa questão, essa base que a gente está estruturando tudo, né? Como que a gente está desenvolvendo tudo isso? E como que a gente faz para manter tudo isso quando a gente só tem uma base de controle?
né? Da onde vem todo esse teu conhecimento, toda essa tua noção de liderança, essa tua noção de engajamento de equipe, de pessoas, né? Como conhecer pessoas, sendo que a gente sai de uma formação específica para controller. Porque quem fez a formação para controller sabe que a gente não estuda sobre pessoas, a gente não estuda a fundo gestão. Assim, é controladoria. Ponto. A gente Controladoria. não vai além do Formas de organizar da a controladoria. Formas de gerir a controladoria. Né? É tudo voltado ali para o dia a dia da controladoria. Mas, Camille, gestão de pessoas... eu não fiz curso para gerir pessoas especificamente. Hoje eu faço um MBA que traz isso em um dos módulos. Mas quando eu comecei na controladoria jurídica, eu vou falar da minha experiência agora. Eu já tinha tido outras experiências em outros escritórios, né, como advogada mesmo, executora, gerindo uma equipe. Então, a minha experiência nesse primeiro momento da minha carreira foi traumática. Eu falei, meu Deus, eu não quero lidar com pessoas nunca mais na minha vida. Sabe assim, eu quero entrar numa caixa e ficar nessa caixa pro resto da vida. Foi isso. Uma experiência aterrorizante, né? A minha primeira experiência. Mas eu falei, gente, não dá. Eu sempre tive, em todo momento da minha trajetória da minha vida, eu sempre tive, em alguns momentos, que eu tive que assumir uma certa liderança. Eu tive que liderar pessoas. Seja no escritório, seja na igreja, enfim. Eu sempre trabalhei com isso. E eu sempre falo, gente, é nos momentos que você tá mais assim, cara, eu não quero ouvir alguém reclamar, eu não quero que a pessoa venha, fala, e você tem que ter um jogo de cintura, você tem que aprender. Eu aprendi a lidar com pessoas. Hoje, eu falo para você, eu tenho na controladoria pessoas, tem 2 pessoas diretamente que me auxiliam e mais uma que é indiretamente. Eu olhar para elas, eu sei como cada uma delas está. Mas isso não foi faculdade que me ensinou. Isso foi a vida mesmo. Foi nos tombos, aos trancos e barrancos, entendeu? Naquele dia que... E isso é muito assim... Eu acho que é muito pessoal. Eu acho não, é muito pessoal. Porque a forma com que eu vejo as pessoas não é a mesma forma que você vê. Né? A minha visão de uma pessoa... às vezes por eu estar perto ou longe, enfim, não é a mesma visão que você tem. Então, isso é pessoal. E a partir do momento que eu consigo identificar e entender a dor da pessoa que está do meu lado, saber que ela tem uma certa dificuldade com isso, ou que ela tem uma facilidade para trabalhar com outra coisa, eu consigo gerir a minha equipe e fazer com que a minha equipe ande conforme eu preciso que ela ande. Não é batendo de frente, eu sou filtro. Eu costumo falar para elas, eu sou o filtro de vocês. Eu tô aqui para ser o filtro de vocês. Essa é a minha função. Tudo que vem para a controladoria, eu tô aqui, primeiro, eu pego, falo, opa, agora eu preciso repassar isso para elas. Como que eu vou fazer? Mas isso não foi faculdade, não foi nada de... Não é uma formação de controller, né? Isso não é uma... Não tem. Isso é prática. Isso é vivência. Isso é dia a dia. Na minha experiência, pelo menos. Não sei se a Flávia pode me dar aí uma outra vertente disso, mas a minha vivência é prática. Gerir pessoas, eu aprendi a gerir na prática. Na marra. Eu vejo assim, a sua experiência, ela aconteceu a partir da prática, né? Da prática. Mas é importante que tenha esse preparo, né? Sim. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, e aí eu falo do lado da política organizacional, e aí uma birra que eu tenho de certos planos de carreira, de você querer desenvolver todo mundo da mesma forma, com as mesmas competências e tudo. Porque desenvolvimento de competências também está ligado a resultados, também está ligado a objetivos. E eu defino, e eu gosto de pensar assim, tenho resultados, tenho todas as áreas, então cada área tem que entender qual que é a parte dela, qual que é o objetivo dela, para que aquele resultado final, para que aquele objetivo global seja alcançado, e dentro da área as pessoas têm que, você redistribui ali, né? Então a nossa parte, para aquele objetivo do escritório, é isso aqui. E quando a gente fala de desenvolvimento de competências, que eu acho que é essencial,
Eu acho que é algo que é Sim. contínuo. Você tem que olhar para o resultado que tem que ser atingido, você tem que olhar o que tem que acontecer para aquele resultado e que competência, considerando conhecimento, habilidade, atitude, precisam acontecer, precisam funcionar, né, serem desenvolvidas, ou, enfim, para que aquilo seja alcançado, para que aquelas ações sejam reais, para que aquele resultado seja atingido. E aí eu penso o seguinte, essa questão do filtro, né? Eu acho que você, felizmente, teve esse desenvolvimento, mas nem sempre isso é uma coisa assim. Foi meio que orgânico, mas não é algo natural, embora seja desenvolvível, embora seja treinável, né? Então, assim, eu já vi situações diversas, já vi líder que, na verdade, não conseguiu desenvolver, mas isso, e aí você vai me falar se faz sentido a minha teoria, eu acredito que esse orgânico tem muito a ver quando a pessoa tem um perfil de autodesenvolvimento. Quando a pessoa é alguém que busca um aperfeiçoamento. Sim. Porque o desenvolvimento, você começa... Para mim, o que mais funciona em termos de desenvolvimento é quando você começa com autodesenvolvimento. Chega uma hora que parece que não cabe ali. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a compartilhar. Você começa, olha, eu li isso, olha, aprendi. Aí você começa, porque já não cabe em você. Exato. E aí você começa a espalhar isso. E aí você começa a compartilhar a quem está ali, ao redor. Daqui a pouco você quer proporcionar aquilo para quem está abaixo, vamos colocar assim, enfim, para quem está iniciando esse processo, e você quer buscar aquilo de quem está acima de você em termos de desenvolvimento de competências. Nossa, sem nenhum problema. Puxa vida, isso, aquilo ali, que legal. Você começa a reconhecer que todo mundo tem alguma coisa legal para te ensinar, com todos, com o líder, com o liderado, com todo mundo. Mas você começa a fazer, começa a virar um negócio 360. Mas eu acredito que foi orgânico para você, porque você passou por esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, de olhar, de perceber e de agir em relação àquilo que você percebia. Então, exatamente. Que o processo de desenvolvimento de performance é isso. Eu trabalho, pego a pessoa, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Só autoconhecimento para mim não serve, senão vai virar uma terapia, a pessoa vai arranjar um monte de moleta e vai sair por ali cometendo as mesmas coisas. Autoconhecimento, joga a moleta fora, autodesenvolvimento. Por isso, eu acredito que foi orgânico para você. Foi exatamente isso. E você falando aí agora, eu lembrei de uma coisa... Gente, a gente não se conhece, tá? É verdade, a gente não se conhece. E você falando agora, Flávia, eu lembrei de uma coisa que eu fiz tem umas 2 semanas, que eu lancei lá com as meninas da controladoria, eu lancei um desafio. Falei, olha, mas isso eu lancei porque eu tava procrastinando uma coisa que eu precisava fazer. Que eu queria fazer. Eu comecei a ler um livro incrível, que é aquele Gestão do Amanhã. E tava assim, uma coisa veio atrás da outra, e eu tava na metade do livro, e eu falei, gente, eu preciso terminar de ler isso, pelo amor de Deus. E falei, não, isso tá errado, eu falei, eu vou me desafiar. E aí eu lancei isso para elas. Falei, olha, do 0 a 1, eu preciso só de um passo. É de 0, hoje eu tô na minha estaca 0 a 1. Eu tenho certeza que vocês também têm alguma coisa que vocês estão aí, há tempos tentando fazer, e vocês não vão fazer. Vamos fazer? Isso viralizou entre elas. Elas, não, vamos fazer. Mas foi algo, assim, perceptível em mim, e que eu falei, gente, isso não pode ficar só para mim, né? E o que eu levei para elas, eu falei, vamos fazer. Então, assim, foram 4 dias, foi de terça a sábado, né? Eu falei, meu desafio é de terça a sábado. Eu vou terminar de ler esse livro sábado. E cada uma fez o seu. Uma era terminar de fazer um módulo do TCC, que é a minha estagiária. A outra era começar a leitura de um livro que ela estava querendo há muito tempo. Então, assim, são coisas que pra mim, era muito normal. Eu falei, não, gente, eu preciso ler isso aqui e tal, vou começar aqui. Só que eu me desafiei e automaticamente, é o que você falou, eu não guardei só pra mim, né? Eu passei, falei, vamos fazer, vamos comigo, todo mundo. E isso impregnou nelas de uma forma, assim, que foi muito incrível. Foi uma experiência, pra mim, foi muito marcante, né? Que eu vi
o poder que a gente tem de motivar as pessoas, né? A gente tem um poder de motivar e de desmotivar. Se eu falasse, não, gente, ó, vamos parar com isso aqui, não, você vai, o quê? Terminar o seu capítulo de TCC em 4 dias, você não vai dar conta, não. Assim, eu poderia desmotivar uma pessoa que queria, que precisava de motivação. Então, é algo que realmente em mim foi orgânico. Eu trabalhei isso, né? Foi acontecendo e foi passando, foi expandindo, foi saindo de mim, né? E é muito legal isso que você falou, que eu não tinha me parado para prestar atenção nesse detalhe. O Caio Carneiro. E sabe que você trouxe dois. Né? Desculpa, Camille, fala. Imagina. O Caio Carneiro fala muito isso, né? Se comprometa e vá. E você mostrando isso em público, você acaba se sentindo isso de uma forma, tipo, nossa, eu me comprometi, né? Perante ao público de redes sociais ou em grupo, como quer que seja. Sim. Você não consegue recuar. Você diz que exato. Percebe que ela estava lendo, quer dizer, você já tinha uma iniciativa, você não partiu do nada, você já estava num processo de autodesenvolvimento. E aí você trouxe 2 pontos que são muito importantes para desenvolvimento. Um deles, quando você, quando esse do 0 a 1, uma coisa de cada vez, as pessoas subestimam o poder do o poder do só hoje. Gente, isso é usado para reabilitação, isso é usado para, né, hoje. O que eu vou fazer hoje? Só hoje, só uma coisa. E quando eu trabalho desenvolvimento, processo de desenvolvimento, por exemplo, no escritório, que eu trabalho time, trabalho individualmente, individualmente, quando eu trabalho desenvolvimento de competências, eu trabalho uma coisa por vez. Sim. Só que aquela uma coisa por vez tem a ver com o resultado que aquela pessoa tem que atingir. A gente pega qual competência naquele momento tem maior impacto, que não é necessariamente aquele ponto que a pessoa é pior. Às vezes tem uma que é muito mais, que tem muito poder de área resultado-chave do que aquela. É igual a pessoa que acha, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, ela não sai do lugar. Porque a área resultado-chave não é dinheiro. A área resultado-chave não é tempo. Isso é consequência de como você faz as coisas. Então, o primeiro ponto é esse poder do de cada vez. O que eu posso fazer. Quando você olha a longo prazo, caramba, isso tudo que eu tenho que fazer a longo prazo, mas o que eu tenho que fazer hoje é importante. E o segundo fator que você trouxe também importantíssimo, que é o poder do sistema de responsabilização. Quando você cria uma coisa em grupo, o que acontece? A gente vem de uma criação que a mãe fala, vai escovar o dente, vai dormir, não sei o quê. Minha mãe tinha os esquemas que ela fazia lá pra gente seguir tudo. Chega um momento que você não tem mais para quem dar satisfação, não tem mais aquele sistema de responsabilização. Quando você está num grupo, quando você está num desafio, eu sou a louca dos desafios, eu amo. Aí eu crio assim, 100 dicas nos últimos 100 dias do ano. Aí eu sou obrigada a fazer. E aí a casa inteira enlouquece. As filhas, mãe, eu lembro que eu fiz 100 dicas de líder de alta performance. 2, 3 anos depois, 100 dicas de desenvolvimento humano na advocacia. Aí meu marido, minhas filhas, mãe, não faz mais 100 dicas, não. Eu não, gente, não me deixa fazer mais não, porque eu enlouqueço já no final. Todo mundo faz. Mas o poder de você criar um sistema de responsabilização, quando você cria um grupo, quando você... Quer dizer, a gente quer, eu quero que dê certo, eu quero fazer, eu tenho para quem prestar contas, né? Caio Carneiro fala um pouco sobre essas questões também, né? Compartilha com alguém, fala com alguém. Sim, fala. Você vai ter que dar satisfação. Então, veja, você fez essas 2 coisas ao mesmo tempo. Gente, e você está fazendo com você, vai dar certo. Vai dar certo. É isso mesmo. É isso aí. Meninas, não querendo cortar o barato de todo mundo, mas a gente tem 5 minutos para encerrar. Infelizmente, o papo tá muito meu Deus! Bom. Aí eu queria ficar falando aqui, ó, de a noite inteira. Não dá, não tem como. Camila, esse negócio que você... não tinha antes de Camille, porque agora vai ter sobre controladoria e sobre carreira, e sobre comportamento, sobre desenvolvimento humano, tudo junto. Pelo amor de Deus, vamos, gente. Vamos.
Esperem até o final e vocês verão o que vai acontecer. A revolução. Então tá bom. Gente, faltando 5 minutos pra gente fazer bonitinho. Pra, né, como eu falei, pra gente nunca... Senão a gente sai correndo, não consegue se despedir, não consegue parar de falar, não consegue fazer nada. E até bom aqui, porque a minha live nunca cai, sempre fica demorando depois até eu encerrar tudo. Graças a Deus. Eu queria agradecer, Evelyn, pela sua presença, por trazer esse calor. Eu falei para Ana Flávia na sexta, eu disse, olha, Goiânia está em peso aqui, mas por trazer esse calor aqui pra gente. A Flávia ainda está numa temperatura meio a meio, né? Não sei como que tá Portugal. Mas eu sou mineira, e mineira e goiana são muito parecidos, viu? Muito! Agora Curitibano tá feio, gente. Curitibano... Se bem que tá assim, só porque a pandemia tá fazendo um calor absurdo. Porque se não fosse, estaria chovendo e estaria nublado. Então, só porque a pandemia a gente não pode ficar na rua, daí resolve... Não pode sair. Daí Curitiba resolve ficar alegre, feliz e ter sol. Então, mas eu queria agradecer a sua presença, esse conteúdo que você trouxe fantástico, essa tua noção de liderança, essa tua visão de equipe, né? Esse teu olhar aí pro desenvolvimento humano, esse reconhecimento de realmente que a gente precisa de pessoas, não somente de tecnologia, e agregar aí cada vez mais conhecimento para a gente compartilhar um pouquinho desse seu eu com a gente. Que isso, eu que agradeço, gente. Foi uma honra, né? Foi um prazer, Camille. Você sabe que sempre que precisar, não só para live, mas para a vida mesmo, conta comigo. Foi um prazer, né? Não conhecia a Flávia, né? Hoje foi um prazer também, Flávia, te conhecer, saber da sua visão, saber que a gente tem muito em comum aí profissionalmente, na nossa visão de trabalho. É muito bom estar com pessoas que a gente sabe que, nossa, tem conteúdo e que a gente olha e fala, gente, essa pessoa vai longe, é o que eu vejo da Camille, é o que eu vejo de você, Flávia. Muito obrigada, é uma honra, o prazer é todo meu, podem ter certeza disso. Obrigada também, só tenho a agradecer, a Camille está me proporcionando, assim, tantas conexões incríveis, eu já sou fã da Camille também há um tempão, e, enfim, o que vem com ela também, eu sei que vem coisa boa, e, pessoal, fique atento, porque tem muita novidade por aí, a gente quer mesmo, sabe, Evelyn, criar essas conexões, quebrar esses paradigmas, essas competições que não fazem o menor sentido, a gente quer juntar para agregar, para conectar, para trazer um valor mesmo, para a gestão, para a advocacia, enfim, que a gente conseguir agregar, a gente tem esse propósito muito claro. Sempre compartilhando conhecimento, quebrando essas barreiras, né? E levando aí o que a gente pode desse pouco que a gente sabe para o outro, né? E quebrar essa visão de que a controladoria é só uma coisa, mas na verdade ela envolve diversos fatores que fazem com que ela seja complementar, não somente que a gente tenha. Por isso que a profissão controller, ela traz muito mais do que só a visão de controladoria, não somente essa noção de controladoria em si, né? Ela agrega muito mais, ela traz outros fatores que vão complementar para que realmente ela funcione e a gente tenha essa noção que no seu eu, Evelyn, é nato, mas que para mim não foi. E eu garanto que para muita gente não seja assim, esse autodesenvolvimento não seja tão aguçado. Então, é esse impulso que a gente precisa dar para que muitos consigam se colocar, se realocar ou se adequar ao mercado de trabalho. Sim. Gente, é isso. Vamos encerrar. Tem 1 minuto para a gente fechar. Eu vou parar a gravação. Todo mundo dá beijo, tchau. E nos vemos nas próximas. E uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo.